Então, vamos lá para mais uma Quinta Milionária, a nossa aula que acontece toda quinta-feira. E hoje eu vou falar de erros que iniciantes cometem quando abre a sorveteria, que começa perdendo dinheiro mesmo antes de começar a sobrar. Se tiver algum erro, já coloca aqui no chat para mim saber, que eu quero saber. E essa é mais uma Quinta Milionária que acontece todas quinta-feira. E quem sou eu? Eu sou a Dalília, para quem não me conhece, eu sou do Casal do Sorvete. Eu ajudo donos de sorveteria a conquistar uma sorveteria milionária com lucro de verdade e tempo para viver a vida, que é o mais importante, né? Tempo, que tempo a gente não consegue comprar, não consegue voltar atrás. Então, se você não me segue lá no Instagram, já me procura lá, @sorveteria milionária, e vai lá me seguir, que lá a gente posta muito conteúdo para ajudar vocês também, tá bom? Quem tá vendo no YouTube, beleza? E a gente vai falar aqui sobre erros que sorveteiro comete logo abrir a sorveteria, sem mesmo de sobrar dinheiro, sem sobrar dinheiro. E quem já tem sorveteria, quem está começando agora, quem está aí dando os primeiros passos aí rumo à sorveteria milionária, comenta aqui para mim, no chat, para mim saber. E se você já tem há mais tempo sorveteria no mercado, tá há bastante tempo nesse ramo, comenta aqui para mim quais foram os erros que vocês cometeram, para ajudar outro sorveteiro também que está aqui no perfil e está começando a sua sorveteria agora. É novata aí no ramo e não tem muita experiência, então você já coloca aqui no chat. A Ítala vai abrir agora no próximo mês. Então, vocês que estão mais tempo no mercado, coloca aqui os erros que vocês cometeram para ajudar o pessoal que está abrindo sorveteria agora ou está pouco tempo no mercado, certo? A gente, quando abriu a sorveteria, a gente cometeu muitos erros mesmo. Erro desde pequeno até muito grande. Eu vou falar aqui para vocês. Muitos erros que a gente cometeu foi abrir a sorveteria, não ter horário para abrir, não ter horário para fechar, vender fiado, querer ser o melhor funcionário da sorveteria. Só que eu vou falar para vocês que esses erros que a gente cometeu não chegou nem perto dos erros que a gente cometeu, perdendo muito dinheiro e deixando uma fatia grande do mercado para os nossos concorrentes. Muito grande mesmo. E a gente chegou a perder muito dinheiro por não saber. Um dos erros que a gente cometeu foi não conhecer o nosso público. Isso mesmo, não saber para quem a gente vendia, não entender literalmente nada. E a maioria dos sorveteiros cometem esse erro. E pior ainda, de não conhecer o público, é não saber que tem um tipo de público específico para a sorveteria, para vender mais sorvete. E muitas das vezes abre a sorveteria pensando que ter um bom produto, como se diz, uma boa receita de sorvete vai atrair todo mundo, porque todo mundo gosta de sorvete. E o que acontece? Às vezes acaba elevando o custo da receita, achando que vai atrair todo mundo e acaba tendo que vender mais caro, só que não é o público que ele vende. E muitas das vezes acontece esse erro. A gente teve até uma moça na imersão que ela falou assim: olha, eu tenho um bom produto, o meu produto é de muita qualidade, o meu açaí é tantos % de polpa, nada de água e tal, só que eu não vendo. E uma das coisas que a gente perguntou, mas aonde fica a sua sorveteria? Ela falou assim, numa região periférica. Só que ela queria colocar um produto de valor muito agregado num público que não tem condições de comprar aquele produto de alto valor. Muitas das vezes ela poderia abrir essa sorveteria num bairro mais premium, uma sorveteria mais premium, com um produto mais premium. E a maioria das vezes acontece esse erro, a pessoa quer colocar um sorvete de premium, uma receita de alta qualidade, com um gasto muito grande para a produção, numa sorveteria popular, ou seja, numa sorveteria de bairro, e às vezes isso atrapalha muitas vendas. Por quê? Qual é a consequência disso? Muitas das vezes o cardápio não se conecta com o seu público que você está vendendo, né? Às vezes você quer colocar um produto muito caro ali, um produto de alto ticket, para um pessoal que não tem condições para comprar esse produto muito elevado.
E a consequência disso é o quê? Um cardápio que não vai gerar tanto desejo, não vai sair muito, os produtos vai se encalhar. E outra coisa, o estoque vai ficar perdido, totalmente perdido. Por quê? Vai demorar muito sair, vai vencer produto, os produtos que você coloca, vai dificultar muito também a parte de marketing, porque a gente fala que uma vez que você entende para quem que você está vendendo, certo? Você consegue estruturar cardápio dentro da sua sorveteria, reformas estratégicas dentro da sua sorveteria, embalagens que atraem o seu cliente, o fluxo da sua loja, decoração. Então, tudo influencia para quem você está vendendo. Não adianta você querer fazer uma reforma na sua sorveteria estratégica se você não sabe para quem você vende. E a maioria das pessoas, principalmente o sorveteiro, quando a gente pergunta para quem que você vende? Ah, eu vendo para todo mundo. Não, mas você tem um público. Que público é esse que você atende? Aí entra outra análise. A gente faz aqui com a ferramenta, né, termômetro do ponto, que dá uma análise completa. Só que vamos supor que uma solução prática aqui para vocês que não tem a ferramenta termômetro do ponto para poder avaliar isso. Uma das coisas que ajuda muito, principalmente quando a gente começou, que a gente não tinha ferramenta nenhuma para ajudar, era o quê? A gente sempre analisava o que o nosso público ia atrás, o que eles compravam mais, os sorvetes que estavam ali os mercados que estavam em bairros ali da minha sorveteria, quais era a procura desses produtos, quais são os sabores. Então, uma vez que você para e faz essas pesquisas, é uma solução prática que você pode fazer, observar e analisar o mercado, procurar até conversar com os parentes vizinhos aí da sorveteria, os pessoal aí do lado da sorveteria, o que eles gostam de comprar, quais são os sabores que ele procura, quais são as maior procura nas concorrências também, você saber fazer essa análise, o que eles estão buscando na concorrência, o que mais eles gostam na concorrência, qual é o tipo de público da concorrência. Porque uma vez que você aprende a analisar esse tipo de público, entenda para quem realmente você está vendendo, isso fica muito mais fácil para vender. A venda acontece automaticamente. Por quê? Igual a gente aqui na nossa sorveteria, a gente atende um determinado tipo de público. Se eu fosse fazer uma reforma aqui na minha sorveteria e fizesse um negócio mais, vamos supor, chique, um negócio mais elitizado, não ia chamar tanta atenção de como a minha sorveteria está hoje. A minha sorveteria hoje é mais para criança, é mais infantil, ela gera esse desejo mais das crianças virem. Então, é uma sorveteria mais temática. Então, acaba chamando a atenção desse tipo de público, que é o meu foco. A Sandra é muito bonita. Obrigada, Sandra. Então, a gente atende esse público. E vamos supor se a minha sorveteria fosse uma sorveteria mais gourmetizada, um negócio mais caro, um negócio mais elitizado. Se eu fosse fazer uma reforma na minha sorveteria para atrair esse tipo de público, seria uma reforma totalmente diferente. O meu cardápio não iria funcionar, meus tipos de embalagem não iria funcionar, o meu preço não iria funcionar, porque quem gosta de um negócio mais elitizado não gosta de pagar barato, eles querem pagar o preço de um negócio caro. Então, eu falo isso por quê? Porque eu gosto de ir em lugares que eu pago caro, mas também gosto de lugar que eu pago barato. E, geralmente, quando eu vou tomar sorvete diferente em certos tipos de gelateria, é R$ 30 um cascão. E, mesmo assim, tem fila esperando. Mas o que influencia para vender mais? O público, o ponto da sua sorveteria, estilo da sua sorveteria, concorrência. Aí entra outras coisas também. Que daí, uma vez que você entende para quem você está vendendo, aí vem as estratégias de mudança de cardápio. Aí você entende como colocar sabores novos, que tipos de sabores, tipos de taça. Isso tudo influencia para vender mais. Você entender quem é o seu público. Então, você já entendeu que tem um público para você vender, certo? O segundo erro não vamos supor, não separar os gastos da sua sorveteria com os gastos da pessoal, né? O seu prolabore. Por que eu falo isso? A gente cometeu muito esse erro lá atrás, misturar as contas pessoais com as contas da sorveteria.
E o que acontece? A maioria das vezes, vocês vão colocando aqui nos comentários se vocês tiverem dúvida, depois eu vou parar e ler. A maioria das vezes, muitos donos de sorveteria não pegam dinheiro da sorveteria com medo de prejudicar a sorveteria. Muitas vezes, eu não gasto nada. A gente ficou mais de 2 anos sem comprar uma peça de roupa para a gente, com medo de pegar dinheiro da sorveteria e faltar para o final do mês. A gente não tinha esse controle. E um dos erros muito grandes de muito sorveteiro é justamente isso. Não pegar dinheiro da sorveteria porque acha que não merece pegar dinheiro da sorveteria. Não acha assim, se eu pegar vai faltar no final do mês. E acaba não pegando, não tirando o seu prolabore. E isso é um erro muito grande. Por quê? Porque a pessoa vai indo, com o tempo ela vai desanimando da própria sorveteria, porque ela acha que não vai dar nada, ela acha que não consegue escalar, não tem um alto faturamento, e acaba pagando para trabalhar. E outro erro, pior ainda, do que a pessoa não tirar pelo menos um pouquinho, é a pessoa tirar demais. Fazer altas sangrias no caixa da sorveteria. E por que isso? Porque muitas das vezes a pessoa abre um negócio e vê tanto dinheiro entrando na sorveteria, e ela acaba se confundindo, né? Chega no final do mês, para e fala, nossa, eu tô cheia da grana. Aí acaba elevando o alto custo de vida, gastando muito com luxos e fazendo altas sangrias na sorveteria. E isso é um erro muito grande, porque uma vez que você descontrola o caixa da sua sorveteria sem um planejamento estratégico, isso pode causar consequências, que é perder o controle do financeiro da sorveteria, não saber o que realmente lucra, o que realmente está sobrando no final do mês, não tem um prolabore fixo, acaba gastando mais do que ganha, e isso, com o tempo, porque a gente fala erros que pode fazer com que você deixe de ganhar dinheiro mesmo antes de começar a lucrar. Por quê? Porque isso, com um determinado tempo, e isso vai fazer com que fale sua sorveteria. Porque uma vez que você gasta descontroladamente da conta da sorveteria, sem um planejamento estratégico, sem saber o que realmente é seu, o que é da sua sorveteria, o que você tira para investimento, o que você não tira, o que você tem que gastar no seu prolabore ali do mês, qual o seu salário fixo que você tem que ter da sorveteria, o que ela tem que te proporcionar, quais são as suas contas, né, que você tem que pagar, e isso prejudica muito, porque às vezes você acaba não pegando por medo de faltar no final do mês, porque não tem um planejamento, ou faz altas sangrias dentro do caixa da sorveteria e acaba faltando dinheiro no final do mês para pagar realmente as despesas da sorveteria. E uma solução para vocês aí, uma das coisas que a gente faz aqui na nossa sorveteria é ter a conta pessoal, nossa, né, com o nosso cartão, e ter a conta bancária da sorveteria, conta física e a PJ. Por que a gente faz isso? Porque uma vez que você separa o que você ganha o que é seu e o que é da sorveteria, fica muito mais fácil de você ter esse controle. E uma das maneiras que a gente faz com que a gente separa isso de maneira mais eficiente no decorrer do dia é um grupo no WhatsApp. Pode parecer bobeira, pessoal, mas a gente sempre está com o celular na mão. E todo lugar que a gente vai, seja em restaurante, seja no shopping, seja comprar roupa, seja no mercado, a gente separa tudo, tanto compra pessoal da nossa casa, tanto compra da sorveteria. E todos os gastos a gente faz em 2 grupos separados. A gente faz o grupo pessoal e a gente faz o grupo dos gastos da sorveteria. E tudo que a gente gasta com a sorveteria é mandado no grupo da sorveteria. E tudo que a gente gasta com o nosso pessoal é mandado no nosso pessoal. Para a gente ter esse controle maior, depois que a gente faz isso, a gente passa em planilha, tudo certinho, a gente tem essa visão de tudo que a gente está gastando com o pessoal. Isso ajuda a gente a manter um controle, certo? É uma dica para vocês. E outra dica que eu falo para vocês é vocês saber realmente
o que é o custo fixo de vocês dentro da sorveteria, o que é aluguel, água, energia, salário de funcionário, o custo de marketing, e tem muitos outros custos que tem que incluir também, tanto fornecedor. Então, você saber os custos, os gastos fixos que vocês têm ali, ajuda muito isso, você fazer esse planejamento. Porque uma vez que você faz um planejamento de forma estratégica, você conhece o ponto de equilíbrio da sua sorveteria. Para quem não sabe o que é ponto de equilíbrio, é aquele ponto que você nem lucra e nem perde, é um tete a tete, é um 0 a 0 ali. A partir do momento que você escalou, a partir do momento do ponto de equilíbrio, ali é o seu lucro, que entra como seu lucro, certo? Depois dessa porcentagem, tem a porcentagem de investimento e o seu lucro ali, que vai realmente para o seu bolso. Então, conhecer o ponto de equilíbrio da sua sorveteria faz muita diferença. E o outro erro muito grande também é você montar uma sorveteria, abrir sua sorveteria sem um planejamento antes. Muitas vezes você acha um ponto ali, compra as máquinas, você nem sabe comprar as máquinas de direito, vai lá, investe 100 mil na sorveteria, investe 30 mil, 50 mil que seja, só que você investiu tudo que você tinha, sem o planejamento, aí o que acontece? Às vezes você abre a sua sorveteria, certo? Você não sabe seu público, você não sabe o seu concorrente, como que tá, você não sabe a estrutura do seu ponto, você não conhece os gastos seus que você vai ter ali, muitas vezes você soma só água, aluguel e boa. E a parte de questão das compras da sorveteria, as compras mensal que você tem que fazer. Então, e um dos erros é muito grande, é abrir no escuro, abrir uma sorveteria sem estratégia. Por quê? Acaba gastando todo o dinheiro, aí o que acontece? Abre a sorveteria, não vende o esperado, não tem um planejamento para saber quanto que eu vou ganhar com isso, qual que é a minha média de faturamento que eu tenho que ter por mês para mim pagar essas contas e ficar livre, retirar esse investimento que eu investi, como que eu faço para me começar a dar os primeiros passos para mim lucrar dentro da sorveteria. E esse é um erro muito grande. Por quê? Porque abriu a sorveteria e não fez planejamento nenhum. Aí acaba gastando todo o dinheiro e fica sem nada para comprar os insumos da sorveteria. Às vezes, nesse processo, sistema que dá pau, alguma coisa dá BO quando você abre um negócio, ainda mais com pouco dinheiro, e isso acaba gerando um gasto que não estava no planejado. Aí uma vez que você abre um negócio e não tem um planejamento, não sabe para quem você está vendendo, não entende seu público, concorrência, não sabe quanto você tem que vender, quanto você precisa vender, e isso é muito ruim, porque você não consegue fazer o seu negócio rodar. E a maioria das vezes, a consequência disso dá 2 meses e você fica perdido. Você não sabe o que acontece, ou dá 3, 4 meses, você fica realmente sem estratégia nenhuma para vender mais. Então, o que eu indico para vocês? Sempre quando vocês, quem está começando agora, está planejando abrir a sorveteria ou está mais tempo com a sorveteria, sempre entenda o que eu preciso por mês, o que eu preciso ali para passar o inverno. A gente sempre faz um planejamento aqui em planilha, sabe? A gente faz uma estimativa de quantos... no verão, né, a gente faz estimativa, quanto que eu preciso para passar o inverno tranquilo, quanto que eu preciso faturar a mais de lucro para me ficar o inverno sossegado, viajar. Então, a gente faz essa estimativa em cima do ponto de equilíbrio da sorveteria, e isso nunca deixou a gente na mão, porque a gente já sabe a quantidade que a gente tem que passar no inverno, e isso ajuda muito, porque a gente faz um planejamento, a gente aumenta a alta margem de lucro no verão, para sobrar esse dinheiro no final do mês e a gente ter esse dinheiro em caixa todos os meses. Por isso que a gente fala que o planejamento do inverno a gente faz no verão. E isso é muito importante, você prever cenários de baixa temporada na sua sorveteria. Isso vai fazer com que você consiga estruturar um caixa, né, para você ficar mais tranquilo. E principalmente quem vai abrir a sorveteria. Sempre pensa assim, o que eu preciso ter em caixa para me aguentar os primeiros meses até meu negócio funcionar. Lembrando que quando você monta uma sorveteria sem conhecimento, é muito mais difícil engrenar. A não ser que você já vem com estrutura legal, um ponto legal, já entenda um pouco do seu público, vem com um cardápio estruturado, um produto bacana. Às vezes você abre a sua sorveteria e é aquele estouro de venda.
Mas, às vezes, se você não consegue analisar esses pontos como deveria ser, às vezes você abre e não vende. Não vende. Então, sempre observe esses pontos e sempre tem em caixa, mesmo que você tenha certeza que o ponto é bom, que o lugar é bom, sempre tem em caixa pelo menos os 3 meses ali de custo fixo da sua sorveteria. O indicado é 6 meses de custo fixo, para você não ter essa dor de cabeça, ou até você ver estratégias de marketing para vender mais, alcançar público, divulgação, marketing offline, né? Questão tráfego pago, que é o marketing online. Então, até você engrenar nessas partes, é indicado ter pelo menos 6 meses de caixa de custo fixo. Isso vai fazer com que você tenha um giro, né? Nos primeiros meses ali, teste a sua sorveteria, né? Logo de começo, e também não passe sufoco, porque quem empreende sabe que pode ter muitos contratempos, muitos mesmo. E uma vez que você tem esse dinheiro em caixa, é muito importante, é muito importante. E outro erro muito grande é começar por um revendedor, ser um revendedor de sorvete, né? Mas não saber escolher um revendedor adequado. Por quê? Porque acaba pagando muito caro em um produto, e daí vem outro erro, né? Acaba pagando caro num produto que não sai para o público que você está vendendo. E o que acontece? A margem de lucro sua fica muito apertada e você acaba não tendo o retorno esperado. Aí você investe muito em estoque num produto que não sai tanto, num produto que não vende tanto. E isso, no final do mês, é muito ruim. Muito ruim mesmo. E isso, a sua margem fica muito apertada e você fica totalmente dependendo de certos tipos de fornecedor. Por que eu falo dependendo? Porque tem várias maneiras de você abrir sua sorveteria. E uma das maneiras, duas das maneiras, no caso, é uma você abrir franquia, pegar tudo da franquia, tal, né? Uma dessas maneiras. Ou você comprar todos os maquinários, as instalações da sorveteria e colocar um sorvete de um revendedor. E muitas das vezes, quando você pega freezer de outra pessoa para colocar na sua sorveteria, às vezes você fica muito amarrado. Você não vai ter um gasto ali inicial, certo? Para você montar a sua sorveteria. Mas, às vezes, o lucro que você vai ter, tendo esses freezer, principalmente se os freezer for tabelado de preço, o lucro é muito baixo. E você acaba tendo que escalar muito essas vendas para realmente sobrar lucro para o seu bolso. Então, sempre quando for, se você for um revendedor de sorvete, sempre aprenda a analisar o seu sorvete para você colocar. Vou poder subir o preço depois, vou poder fazer mudanças de receita, depois ali agregar coisas diferentes na sorveteria para vender mais, vou poder ou esse sorvete é realmente bom, é de qualidade, porque tem muito sorvete no mercado que é ou só gelo, ou só espuma. Então, tudo isso você tem que avaliar. Tudo isso mesmo. E para quem não é revendedor, e para quem não começa como franquia, tal, um erro muito grande, esse erro que a gente cometeu também. Quando a gente começou, a gente pegava o picolé, né? Fazia a massa, depois de um tempo não tinha máquina de massa, pegava só o picolé, então era uma bagunça. E quando a gente começou a fabricar, a gente não tinha noção nenhuma de máquina para escolher. E o que aconteceu? A gente vendia muito picolé mesmo, muito picolé mesmo. Chegava no começo, a gente, não logo no começo, mas depois de um tempo a gente vendia mais de 1.000 picolé só num sábado. Então vendia muito sorvete, picolé. E o que a gente fez? Sem saber comprar máquina, a gente comprou uma máquina errada. Porque a gente investiu numa máquina cara, pequena, para tentar economizar. E o que aconteceu? A nossa demanda era muito grande de picolé. Só que a gente falou, vamos investir pouco. Aí a máquina era ruim, pequena, vivia estragando, não atendia a nossa demanda, e os clientes iam embora porque não tinha produto. E logo depois a gente já teve que trocar por uma máquina maior. E isso, a gente colocou a máquina parada ali, com investimento parado, e teve que trocar por uma máquina maior, e acabou tendo muito mais prejuízo mesmo, com manutenção, com a máquina parada, porque a gente não entendia a demanda que a gente precisava suprir, certo? A gente vendia uma certa quantidade de sorvete e a gente não entendia nada.
Qual que é a demanda do meu sorvete? Como que eu tenho que calcular isso para mim saber a máquina certa para mim comprar? E isso foi um erro muito grande, que a gente perdeu muito dinheiro. Por que a gente perdeu dinheiro? Igual eu falei para vocês, com manutenção de máquina, depois a máquina ficou um tempão parada até a gente escolher uma máquina melhor, a máquina estragava no verão, os clientes iam embora porque não tinha produto, muitas vezes a gente tinha que buscar de fornecedor em Londrina, chegava com a caixa aqui de isopor num domingo, só com um pouquinho de sorvete, e isso gerou um constrangimento muito grande para os nossos clientes no começo. Por isso que é um erro muito grande, tá? E o sexto erro aqui no caso, é escolher um ponto só por preço. Por que a gente fala isso? Porque, às vezes, tem muito ponto bom na sua sorveteria que é em local estratégico, certo? Talvez é um pouco mais caro o aluguel, tal. E, às vezes, às vezes tem lugares bons da sua sorveteria, né, para a sua sorveteria, só que é um ponto muito ruim. Então, você colocar, não só escolher pelo preço o seu ponto, mas entender até que ponto vai investir em um lugar bom para montar a sua sorveteria. Por exemplo, aqui o nosso. Quando a gente montou a nossa sorveteria, a gente achou um ponto bom, a gente não tinha o termômetro do ponto, a gente tem muito parente na família, então a gente foi meio na escura, pelo que a gente estudava da família, olhando ali o processo da família. A gente não tinha ferramenta, mas a gente achou um ponto legal, tal, só que só de reforma nesse ponto a gente gastou muito, muito mesmo. E o que ajudou a gente foi o dono do ponto parcelar para a gente a reforma no aluguel, né? Conforme a gente ia pagando aluguel, ia pagando a reforma. Isso ajudou muito. Só que tem um porém. O nosso ponto era num lugar bom. Era num lugar bom, perto de escola, perto de mercado. Então, para a gente fazia sentido reformar esse ponto. Foi o que a gente fez. A gente gastou muito no ponto. E a gente reformou esse ponto mais de 4 vezes. E a gente reformava uma coisa e estragava a outra. E ficava nesse processo. Só que o ponto se pagava 1000 vezes. E o que aconteceu? Depois que a gente criou a ferramenta, termômetro do ponto, a gente mudou para o ponto que a gente está hoje, que é no mesmo quarteirão, é do lado do ponto que a gente estava, só que já de forma estratégica. Aí a gente passou de um faturamento de 10 mil por mês no domingo para 30 mil no mês no domingo. Então, uma vez que você vê que vale a pena fazer uma reforma num ponto legal, num ponto bom, que você tenha certeza que vai dar o retorno, super compensa. E uma vez que você tem um ponto bom, o ponto é bonito, o ponto é legal, é novinho, só que o lugar é ruim, a rua é escura, final de rua, avenida, que não tem estacionamento, e isso prejudica muito. O ponto pode ser o melhor ponto do mundo, você pode escolher o ponto mais top da galáxia, o aluguel mais barato, só que se você estiver num lugar ruim, isso não é viável. E uma coisa, uma solução aqui para vocês que vão montar sorveteria e tal, né? Que não tem a ferramenta termômetro do ponto, uma das coisas é você avaliar o fluxo de pessoa que passa ali em volta, o perfil da vizinhança, a presença de escolas, empresas perto, mercado. Então, isso ajuda muito, muito mesmo. E o sétimo erro aqui é subestimar gastos escondidos na sorveteria. Porque a pessoa abre uma sorveteria, ela faz as contas da seguinte maneira. Eu vou ter o gasto do aluguel, água, luz, né? E o que mais? Aluguel, água e luz, se for pagar o aluguel. E a pessoa não coloca outros gastos na conta, né? Se a pessoa for por sistema, se a pessoa vai investir em marketing, se a pessoa vai contratar funcionário, os insumos da sorveteria, quanto de gasto que ele vai ter por mês ali na sorveteria dele, e acaba não colocando esses custos. E a consequência disso é a pessoa, às vezes, acha que vai gastar um X de valor e acaba gastando outro X. Aí emenda daquele erro lá de cima que eu falei. Acaba ficando muito apertado a margem de lucro e às vezes acaba falindo por não ter caixa suficiente. E esse é um erro muito grande mesmo. Tem mais uns 10 minutinhos aqui. Vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Espera aí, pessoal. Nossa, deixa eu ver aqui. Espera aí, pessoal. Aqui.
Ítala Rodrigues, irei abrir minha sorveteria no próximo mês. Bia, você levantou a mão, Bia? Pode fazer sua pergunta. Ou você levantou sem querer? Ninguém tem nenhuma pergunta, pessoal? Está tranquilo? Está entendendo o que eu estou falando? Maicon, precificação, como eu faço? Se vocês não sabem, tem uma aula, o Rangel, que é da parte da precificação. Tem uma aula aqui no YouTube sobre precificação. Lá em cima, não fazer precificação, passo a passo de uma precificação assertiva para a sua sorveteria. Mais alguma pergunta? Vou tomar uma água aqui. Não, Maicon. Sim, top. Qualquer coisa, vocês levantam a mão. Então, o último erro, que eu tomei com o tempo estourado aqui, que eu tenho um evento para ir. Mas eu vou falar sobre o último erro. Por que esse erro entra muito forte? Porque a maioria do sorveteiro, e a gente cometeu esse erro também, que é abrir a sorveteria e não fazer um marketing de divulgação. A gente tem até um aluno que falou para a gente, olha, eu não vou fazer marketing de inauguração, que eu estou com medo de vender muito. Mas o fato é que tem que fazer marketing para divulgação, seja online ou offline. Por quê? Porque você já teve uns gastos inicial para montar a sua sorveteria. E você tem que tirar esses gastos ali, principalmente nos primeiros meses, né? Você tem que ter esse controle de caixa. Então, você tem que saber fazer um marketing para a sua sorveteria. Seja o marketing online, né? Que é questão de Facebook, Instagram, o tráfego pago, seja marketing online ali no WhatsApp. Então, tudo isso entra como marketing online, o tráfego pago, né? E tem o marketing offline, que é outras estratégias de marketing para você fazer na sua sorveteria, que é questão de... Tem muitas estratégias, tanto é que uma dessas estratégias que a gente passou foi para Sueli e o Willis, que eles aplicaram e no primeiro final de semana eles venderam mais de 7 mil reais. E essa estratégia é muito importante, porque quando você aplica estratégia de marketing na sua sorveteria, o tráfego pago ele demora mais um pouco para ter resultado. Mas em questão de marketing offline, você consegue injetar caixa rápido para a sua sorveteria. Você consegue fazer com que você tenha um giro maior logo no início. E isso faz com que você desafoga muitas contas da sua sorveteria. Muitas contas mesmo. E uma das vezes, a maioria das vezes, quando você monta sua sorveteria, você acha que não vai precisar, que os clientes vão te achar, que você vai estar ali e vai fazer sua clientela. Só que uma vez que você aplica os marketing certo na sua sorveteria, essa escala é muito maior, você consegue alcançar muito mais gente, muito mais cliente, muito mais rápido. E isso faz com que você venda muito mais, venda muito melhor, né, no caso. E uma das coisas que eu falo também para vocês, teve até a pergunta da precificação. Seja você abrir sorveteria normal, pegar de fornecedor, seja de franquia, seja fabricante, uma das coisas que vocês têm que ter em mente, qualquer coisa que vocês for abrir, a base de tudo da sua sorveteria, tem várias coisas, mas a principal é você saber fazer a precificação certa dos seus produtos, seja de fornecedor, seja de revendedor, seja fabricante. Por quê? Porque é um erro muito grande você entrar de cabeça em um negócio sem saber precificar, sem saber o lucro que você está tendo em cada produto. Mas qual que é a minha margem de lucro em cima do produto? Eu vendo 40 mil no mês, mas quanto que está sobrando no meu bolso? Por quê? Eu conheço o sorveteiro que fatura mais de 1 milhão e não tem lucro, e eu conheço o sorveteiro que fatura 30 mil e sobra lucro no bolso. Então, isso que vocês têm que ver. E a base de tudo é a precificação certa. Não adianta você entrar no negócio para lucrar, para saber vender, se você só sabe atender, se você só sabe fabricar, se você só sabe montar uma loja bonita, principalmente se for de franquia. Se entrar de cabeça numa franquia, às cegas, sem saber a margem de lucro que você vai ter em cima do produto, sem saber precificar, só tá bonitinho, tá pronto, tá leve para entrar, só que realmente o lucro. Quanto que eu tenho que vender para ter lucro?
O que eu preciso calcular para saber a minha margem de lucro sobre o produto? Qual a estimativa que essa franquia vai me dar de retorno no mês? Então, tudo isso você tem que saber. E a maioria do sorveteiro, às vezes, entra de cabeça numa franquia por ser fácil, tá mais ali, não tem conhecimento, né? Então, às vezes, é mais fácil, é mais prático, tá tudo montado, eles mandam o sorvete pronto, não precisa pensar em nada. Só que, às vezes, você acha que está tomando uma boa decisão de entrar por uma franquia, porque já está tudo pronto, só que, muitas das vezes, tem muitas franquias boas no mercado que entrega o que realmente promete, porcentagem de lucro, um bom produto, um suporte de franqueado. Então, é muito bom você analisar esses pontos também. Só que uma vez que a franquia não te dá a segurança e o suporte que você precisa e não dá uma boa margem de lucro, você acaba vendendo muito no final do mês, tem uma alta escala de venda, trabalha pra caramba, só que o que realmente importa, que é o seu prolabore, sua retirada de lucro, isso você não tem. Acaba ficando só para despesas da franquia. Então, muitas das vezes, é bom avaliar todos esses erros que eu passei aqui para vocês, vou recapitular aqui para vocês. O primeiro erro é não conhecer o seu público da sorveteria ou achar que nem tem um tipo de público que você precisa atrair para vender mais. O segundo erro é não separar os gastos fixos dos gastos, os gastos do prolabore pessoal com o da sorveteria, misturar o CNPJ com a pessoa física. Isso é um erro muito grande. O terceiro erro é a falta de planejamento inicialmente ali para montar o seu próprio negócio. Não entender nada de revenda e fabricação de sorvete e entrar escura, né? O quinto erro é comprar máquina errada, escolhas de equipamentos errados na sorveteria, ter altos investimentos e não ter o retorno esperado que aquele equipamento pode te trazer. Acaba investindo muito e não ter o retorno esperado. O sexto erro, escolher o ponto pelo preço, não entender o lugar que você montar a sorveteria, se realmente vai ser uma sorveteria milionária, se realmente tem um alto potencial de venda, se realmente o lugar que você está escolhendo vai ser uma sorveteria que vai me dar lucro. E eu falo para você, muitas das vezes pode ser o fundo da garagem sua, às vezes é muito mais válido, dependendo do lugar, montar um quiosque ali, do que você escolher um ponto grande num lugar que não tem movimento, que não tem gente, não tem demanda do seu produto. Então, você escolher não o ponto pelo preço, mas sim pela qualidade do ponto, se realmente aquele ponto tem potencial de ser uma sorveteria milionária. O sétimo erro é subestimar os custos da sua sorveteria, não entender o que você precisa realmente ter de estoque para renovar esse estoque, não ter esse balanço de custo da sorveteria, isso é um erro muito grande. O oitavo erro, né, que eu falei, é não fazer marketing, só abrir a loja, ponto. Abriu a porta da sorveteria e vai sofrer venda, porque não sabe atrair o cliente, não sabe fazer um marketing online, não sabe fazer um marketing offline, nem tem Instagram da sorveteria, e isso pode ser um erro muito grande mesmo. E outra coisa, né, que eu falei, copiar, não, eu não falei esse aqui, copiar a estrutura de franquia, porque isso é um erro. Muitas das vezes, você olha uma franquia, aí você fala, puxa vida, eu vou fazer igual, vou pegar igual, vou dar esses cupom igual. Só que você tem que colocar na sua cabeça que muitas das vezes essas franquias que estão no mercado, elas têm uma estrutura, ela fez uma análise de público, ela entendeu para quem que ela vende, ela sabe que ela tem que vender para aquele público. Ela fez estratégia para isso, ela tem um alto potencial de conhecimento do mercado para atender esse pessoal. Então, muitas das vezes, o modelo da franquia não é a estrutura que você precisa para a sua loja. Muitas das vezes, se você mudar o que é essa franquia e colocar sua identidade de marca, identidade visual na sua sorveteria, vai chamar muito mais atenção do que uma franquia, que é o que a gente ensina para os nossos alunos. Ficou
claro até aqui para vocês? A gente não tem mais tempo, é a nossa quinta milionária de hoje. Vou ver só se vocês têm mais alguma perguntinha aqui para mim e a gente vai encerrar por hoje. Francisco, Selma, boa noite. Gilcélia. Licença, boa noite. Boa noite, Francisco, tudo bem? Tranquilo. Só uma duvidinha, que foi na primeira questão, porque quando eu já cheguei bem atrasado, eu já estava indo na sexta. Aí eu fiquei um pouco em dúvida na questão do primeiro exemplo que você deu, os erros que a gente não deve cometer. Aí eu fiquei um pouco em dúvida. Se você pudesse tirar mais um pouquinho da minha dúvida, eu ficaria agradecido. Sei que seu tempo é pouco. Tem sim. Ó, um dos erros principais é não conhecer para quem você está vendendo o seu produto. Por quê? Muitas das vezes o sorveteiro tem mania de fazer o quê? Ah, eu gosto disso, eu vou colocar isso. Ah, minha receita é top no mercado, eu vou colocar. Só que, uma vez que você não conhece o público que você está vendendo, é muito difícil você enfiar, tipo, goela abaixo uma receita sua ou um preço que você quer. Por quê? Vai muito mais de você conhecer para quem você está vendendo, entender quem que é o seu público realmente que você precisa vender. E isso é um ponto muito importante, porque às vezes monta a sorveteria e acha que sorvete é para todo mundo, quer agradar todo mundo, igual eu falo. Muitas das vezes não é querer agradar todo mundo, mas sim escolher um público específico e fazer de tudo para agradar esse público específico. Por quê? Porque quem agrada todo mundo não consegue agradar ninguém. E quando você não entende o seu público que está vendendo, é muito difícil você inovar em receitas, inovar na embalagem, fazer decoração na sua sorveteria, reformas diferentes. Então, quando você conhece para quem você está vendendo, é muito mais fácil. E, às vezes, a consequência de você não conhecer o seu público, isso gera perda nos produtos, fica encalhado, não vende, estoque perdido, e, às vezes, não conecta nem a sua sorveteria no lugar que você está. Por quê? Porque eu conheço muito sorveteiro que tem sorveterias pequenas e que é assim, ó, muito cheia, muito cheia. E por que isso acontece? Porque ela entendeu o público que ela está vendendo e o produto que ela faz. É o que a gente faz aqui na nossa sorveteria hoje. A gente fez a análise de público com a ferramenta termômetro do ponto. Hoje a gente sabe realmente quem que a gente tem que agradar. Tanto é que eu estava numa chamada agora com a arquiteta, que eu vou fazer uma reforma estratégica na minha sorveteria agora de novo. Se Deus preparar tudo, e eu estava justamente expondo isso para ela. Ela até deu algumas sugestões de reforma, só que eu falei, eu já tenho o meu público definido, então eu quero que a gente trabalhe junto para fazer com que sobressaia essa reforma estratégica para atender meu público e eu vender muito mais. Então, é isso que eu falei, uma vez que você entende para quem você está vendendo, faz muita diferença. E uma dica que eu dei aqui foi que uma forma de você entender o seu público é fazer uma entrevista simples aí na redondeza da sua sorveteria, e aí nos mercados, entender o que eles estão, qual é os produtos, os sabores que eles estão buscando, quais são as pessoas que compram mais esse sorvete na região. Então, isso ajuda muito, né? Isso facilita, dá uma visão mais clara para você, certo? Certo, obrigado, entendi mais ou menos. Beleza, então. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma quinta milionária que acontece toda quinta-feira. A gente está aqui na nossa aula gratuita para donos de sorveteria. E se vocês quiserem entender mais sobre o público de vocês, entender mais, vai abrir o seu próprio negócio, está totalmente perdido, sem chão, não sabe por onde começar, tem o dinheiro ali para iniciar, mas está totalmente perdido. A gente abriu alguns horários reduzidos na nossa agenda para uma sessão de diagnóstico. Para vocês participar, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo aqui no YouTube e também na nossa bio do Instagram. Então, vai lá pesquisar @sorveteria milionária, que a gente está por lá também para atender. E como funciona a sessão? Vocês vão marcar com a gente de acordo com a nossa agenda e o dia que fica melhor para vocês, a gente escolhe esse dia, a gente entra numa chamada e vai analisar os pontos fortes e fracos da sua sorveteria. Ali a gente já dá um plano de ação inicial
para vocês abrir a sorveteria ou já para trabalhar os pontos fortes e fracos, certo? Só que, para você ter acesso a esse diagnóstico, tem que ser preenchido um formulário antes. Esse formulário vai ajudar a gente a entender a sua visão de negócio e o seu plano de pensamento aí para abrir a sorveteria. Então, ficou claro até aqui, pessoal? Vou encerrar por hoje. Tem um quiosque de açaí em uma rede de supermercado. Já estou quase indo para a segunda loja. Só que essa segunda loja é numa zona de periferia. É necessário alterar o preço? Olha, as perguntas que estiver aqui, pessoal, a gente pode ver lá no diagnóstico. Então, é gratuito, é só você se cadastrar, preencher o formulário para a gente dar uma visão melhor. Porque talvez eu falo para mudar o preço e talvez esses clientes tenham a condição adequada para pagar esse valor do seu sorvete inicial, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma Quinta Milionária, que acontece toda quinta-feira. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para vocês.